Gente, a segurança está muito linkada com medo. Por que a gente se sente inseguro? É algum medo, medo de não ser, de não fazer certo, medo de ser avaliado. Então, sempre a insegurança é em cima de algum tipo de medo que a gente tenha. Medo de não ser correspondido, medo de não saber o suficiente. Então, para esse tipo de situação, a gente começa a trabalhar histórias que tenham o tema medo. Tem 1000 histórias com temática de medo hoje, tem algumas mais generalizadas, mas eu gosto muito de uma que chama O Homem que Venceu o Medo, que é da Novas Histórias Antigas. Eu contei uma vez numa das jornadas, que é uma história de um homem que ele tinha muito medo de tudo, mas o principal, ele tinha medo de que não aprovassem o trabalho dele. E ele era um oleiro, ele trabalhava com argila, então ele fazia assim o básico, porque ele tinha medo que reprovassem o trabalho dele. Mas aí ele perdeu toda a freguesia dele e tal, aí ele resolve que ele não quer mais viver. E quando ele fabrica o próprio caixão, porque ele não era nada preguiçoso, ele vê ali uma verdadeira obra-prima. Então ele começa a ficar tão satisfeito com o trabalho dele que ele vai comemorar. E aí, como ele não tinha mais medo de nada, porque ele já tinha decidido que ele não ia viver, ele começa a fazer todas as atividades dele lá, né? Sem medo de censuras. E aí que a história tem uma reviravolta. Então, é muito bacana. Então, é o medo de trabalho. Então, exatamente, essa história é muito linda. É o que eu falo para vocês, né, gente? Livro não tem muito faixa etária, porque a gente pode usar o livro para qualquer faixa etária, porque, na verdade, a gente está trabalhando com o inconsciente. Então, mesmo que a gente pegue um livro bem infantil, como o Vencendo o Medo, aqui do Histórias para Aquecer o Coração, mas que, no fundo, como a gente está trabalhando inconscientemente, a pessoa vai saber por que você trabalhou aquela história e já vai começar a falar dos próprios medos. Então, esses links que a gente dá são muito importantes. Já começa assim, você conta a história, o assunto já vai. Teve uma vez um paciente que logo na primeiro dia dele, eu contei a história da Árvore dos Desejos, que é uma história que eu conto bastante também, que eu gosto bastante dela. E aí, logo na primeira frase, o menino, a primeira vez que tinha ido lá, ele já se entregou. Ele falou, eu também sou assim. Sabia que eu sou assim? E aí foi engraçado, porque a gente parou naquele momento a história, ele ficou falando muito dele, e aí depois que a gente lembrou que estava no meio da história, que ele falou, mas eu quero saber o que aconteceu com o personagem. E aí a gente voltou para a história, contamos, fizemos atividade, mas é muito bacana como eles percebem, assim, na hora eles já fazem um link com a própria vida, com a própria história de vida, e aí é muito bacana por conta disso. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.